E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje temos aí mais questões comentadas para você praticar ainda mais. Mas calma, antes de irmos para as questões, já gostaria de pedir aqui para você deixar o like. E se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @bigodilprof. Onde lá, além de você participar de enquetes e interagir nos stories, pode radiologar de pertinho conosco e também tirar suas dúvidas. E se vocês quiserem aprender ainda mais e receber conteúdos exclusivos, clique aqui ao lado do botão inscreva-se e conheça o nosso Seja Membro, a turma exclusiva aqui do Radiologando, onde semanalmente você recebe conteúdos exclusivos como PDFs, simulados para concurso público, vídeos de posicionamentos exclusivos, vídeos de conteúdos exclusivos e muito mais. Então corre e não perde essa oportunidade. Bom, recado dado, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aí algumas questões relacionadas a processamento radiográfico e também um pouco de física. Então começaremos aí com a primeira questão, que ela diz o seguinte: em uma câmara escura, as condições ideais de temperatura e umidade relativa são: letra A, temperatura entre 15 e 25 graus, com umidade do ar entre 40% e 60%. Letra B, temperatura entre 13 e 17 graus, com uma umidade de ar entre 35% e 55%. Letra C, temperatura entre 17 e 21 graus, com umidade de ar entre 40% e 60%. Letra D, temperatura entre 15 e 25 graus, com umidade do ar entre 30% e 50%. Ou letra E, temperatura entre 13 e 17 graus, com umidade do ar entre 30% e 50%. Qual dessas alternativas aqui você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Lembrando, pessoal, que vocês podem pausar o vídeo para poder ver bem as questões e em seguida dar a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Bom, se você marcou a letra D, a sua resposta está correta. Dentro de uma câmara escura, temos aí a relatividade entre a temperatura e também a umidade. A umidade, por sua vez, ela não pode ser nem tão alta e nem tão baixa. Da mesma forma aí que a câmara escura deve ter uma temperatura ideal. Geralmente, uma temperatura ambiente gera ali em torno de 22 a 20 graus Celsius. Logo, eu não posso ter uma temperatura muito alta por conta dos próprios equipamentos que tem ali dentro, nem tão pouco muito baixa, porque senão vai interferir diretamente em relação ao processamento que vai ser realizado ali. Então temos aí, basicamente uma temperatura entre 15 a 25 graus, geralmente gera em torno de 18 a 20 graus, tá certo? E uma umidade aí que pode variar de 30 a 50%. Geralmente sempre fica ali entre 40, 45, 50%. Mais do que isso, já começamos aí a ter algumas alterações em relação ao ambiente, que pode interferir em relação ao processamento que vai ser realizado ali, bem como as condições de trabalho. Então anota essa informação aí, que um dia você pode precisar dela. Sem perder a linha e sem perder o foco, vamos então para a próxima questão, que também é de processamento. Vamos lá? Temos aqui agora uma pergunta clássica relacionada aí à câmara escura, principalmente com relação aí à luz de segurança. Preste atenção. A distância em metros entre a iluminação de segurança, bem como aí o local de manuseio dos filmes radiográficos, ou seja, a bancada onde você vai manusear o filme radiográfico, é de letra A, 0,5 metros, letra B, 0,75 metros, letra C, 1,2 metros, letra D, 1,7 metros ou letra E, 2 metros. Sabemos que essa luz de segurança possui, além em relação à distância que ela deve ficar, algumas características simples, como a potência máxima, que deve ser de 15 watts, bem como aí a sua cor, que deve ser um vermelho âmbar. Só que esta luz ela deve ficar a uma distância segura, para não interferir e nem velar o filme radiográfico. E aí, qual é a questão que você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Bom, se você colocou aí a letra C, 1,2 metros, ou 1,20 m ou 120 centímetros, a sua resposta está correta. Em relação ao manuseio dos filmes radiográficos, essa luz tem que estar a uma distância mínima, tá certo? De 1,20 m aí.
Ah, professor, ela pode ficar 1,5 metro? Pode. Pode ficar 2 metros? Pode. Mas o mínimo tem que ser aí 1,2 metros. Logo, a resposta correta aí é a letra C. Isso é muito importante e costuma cair muito em questão aí de concurso público, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. Temos aqui agora mais uma questão sobre processamento. E a questão diz o seguinte: a colgadura é um acessório utilizado para, letra A, processamento automático do filme radiográfico, letra B, fixação da grade antidifusora, letra C, processamento manual do filme radiográfico, letra D, colimação do feixe de radiação ou letra E, iluminação de segurança da câmara escura. E aí, você sabe o que é uma colgadura? Bom, se você marcou aí a letra C, auxilia aí no processamento radiográfico dos filmes, sua resposta está correta. Basicamente, a colgadura é esse acessório aí que está aparecendo na tela de vocês. E basicamente essa colgadura, ela serve ali como um sistema de pregador ou pegador, para poder suspender ali e fixar o filme radiográfico para a etapa da secagem. No processamento manual em relação aos filmes radiográficos, esse filme ele passa por 5 etapas. Então eu tenho a revelação, a lavagem intermediária, a fixação, a lavagem final e a secagem. Numa processadora automática, a secagem ela é feita pela própria máquina. Já tem ali, basicamente já vai entregar o filme radiográfico seco. Mas na manual eu não tenho esse sistema. Então eu coloco esse filme radiográfico nessa colgadura e deixo ela ali pendurada por um tempo até ela secar completamente. Então a colgadura ela é utilizada exclusivamente em relação ao processamento manual de filmes radiográficos, tá certo? E aí, gostaram das questões? Eu espero que sim. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo para eu ou qualquer um da equipe do Radiologando te responder. E se você tem algum tema aí exclusivo, professor, bota questões sobre tal tema, deixa aqui embaixo também que eu vou produzir, nós iremos produzir aqui para que vocês possam aprender cada vez mais, tá bom? Lembrando, pessoal, tem vídeo novo aqui toda terça e toda quinta às 7 horas da noite. Então se você ainda não é inscrito no canal, não deixou o like, não perde tempo e já faz logo isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!